Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais uma live de quinta-feira. Só que hoje não é uma live ao vivo, é uma live gravada. E sabe por que eu estou gravando hoje? Por que eu pus um conteúdo gravado? Porque provavelmente essa hora aqui, depois do Jogo do Brasil, eu devo estar... Não garanto que eu vou estar sóbrio. Ai, não, brincadeiras à parte, claro que eu vou ver o Jogo do Brasil, ou devo já ter visto o Jogo do Brasil. Se você está vendo esse vídeo, você também deve ter visto. Eu espero que a gente tenha ganho o jogo, né? Mas esse conteúdo que eu vou trazer hoje foi um conteúdo que ocorreu no último Zoom, na mentoria dos alunos da academia do podcast. Porque é o seguinte, a gente tem um aluno, o nome dele é Américo Córdola. E ele, assim, para vocês terem uma ideia, ele é ator, ele é produtor, ele, além de ser aluno, né, ele é gestor público e consultor em políticas culturais. E ele é formado em ciência da computação. Então, assim, ele tem uma vasta experiência na produção cultural. E ele fez uma radionovela, gente. Ele produziu uma radionovela na qual ele contratou atores, pessoal de sonoplastia. Então teve toda uma equipe, foram várias pessoas, foram, sei lá, umas 16 pessoas, agora eu não lembro quanto foi exatamente, mas por aí, né? Nesse conteúdo de hoje, a gente vai ter uma apresentação do Américo, de como foi o processo de criação de uma radionovela. Inclusive, o título dessa live é Como Reunir Literatura, Radionovela e Podcast. E é um conteúdo de quem tem propriedade para falar no assunto, porque ele produziu uma radionovela. O nome da radionovela que ele fez, vai estar aparecendo na tela, é Beleza, um Suspiro de Esperança, que é uma adaptação do livro O Idiota, de Dostoiévski, um clássico. E foi uma superprodução, produzida em plena pandemia, e ele até diz que isso garantiu o leitinho das crianças, porque ele pôde contratar, estava tudo fechado na pandemia, né? E nesse período ele pôde contratar atores e tal, e a produção cultural continuou, pelo menos em termos de podcast. Isso foi muito legal e foi feito com recurso, né, com apoio do Instituto Casa Comum. Então, esse é o conteúdo que eu quero trazer. Ele deu uma baita aula para gente lá no Zoom, né? Nas nossas mentorias da academia do podcast, e eu quero dividir com você isso aí. Então, assim, sem mais delongas, eu vou deixar agora você aí com esse conteúdo especial. Lembrando que isso aqui vai ficar por poucos dias no ar. Então, quanto antes você assistir, vai ser melhor para você. Inclusive, se você pretende fazer alguma produção cultural, assim, alguma radionovela, alguma produção assim, você vai ter bons insights aí. Então, é isso aí. Fique com o conteúdo. Daqui a pouquinho eu volto. Você pode compartilhar a tela e começar a fazer a apresentação aí. Tá bom? Vou falar um pouquinho antes, depois eu compartilho. Tá bom. Então, beleza. Então, é com você, Américo. Vamos lá. Olá, aí, nossos podcasters, né? Que bom encontrar vocês aqui. Estou vendo a Alessandra, Jefferson, que foi meu professor. Eu também fiz o curso, me associei e, puxa, já esse tempo voou, né? A gente estava aí no meio da pandemia, somos sobreviventes, então, bacana que está todo mundo aqui. Eu espero que eu posso aqui nessa aula de hoje compartilhar a experiência e também os aprendizados, né? Porque a gente pensa, a gente vai aprendendo fazendo, né? Quando a gente vai colocar um conteúdo no ar, né? É isso. Bom, meu nome é Américo Córdola, eu sou ator, também sou formado em ciências da computação, mas nos últimos 20 anos eu me dedico à cultura, à gestão cultural, e agora acabei de fazer um mestrado na área de Humanidades, Direitos e outras legitimidades na USP, na FEFELESH, e também sou um produtor de conteúdos para podcast, e essa experiência que eu vou contar, eu produzo programas, assim, transformo conteúdos de seminários em podcast,
E também a gente criou uma radionovela que foi no período da pandemia, e aí essa radionovela ela teve uma... Colocando aqui para vocês, a gente teve um trabalho que foi uma realização do Instituto Casa Comum, e a gente pensou assim, puxa, nós temos alguns motivos, né, para fazer uma radionovela. Primeiro que o ano passado foram os 80 anos da primeira radionovela, que foi na Rádio Nacional, e a gente queria, de alguma maneira, né, homenagear, né? O segundo motivo era o bicentenário, né, do Dostoiévski, né? Então, nós também homenagear esse escritor russo, né, que é o pai de tudo que a gente está vendo hoje aí na novela, né, nas novelas aí de todos os canais, né, não só na Globo, né, as novelas mexicanas e tal, tem uma influência na obra de Dostoiévski. Então a gente tem essa vontade, né, e aí a gente resolveu fazer uma adaptação do Idiota, que é um dos romances, né, mais reconhecidos, né, um clássico, e adaptado para os dias de hoje. Então, essa aula aqui, como reunir literatura, rádio, novela e podcast, é justamente para incentivar vocês, né, a como a gente pode criar esses conteúdos a partir da literatura, né? Então, eu vou aqui dar esses slides, vou mostrar só um roteirinho para a gente poder dar seguimento, né? Sobre adaptação, né? Hoje, você pode adaptar o que você quiser. Então, você pode adaptar peças de teatro, você pode adaptar romances, crônicas, poesias, contos, né? Poesia de novo. Então, o que você tiver, ou você pode produzir, né? Como a radionovela foi feita a partir de uma adaptação de um clássico, né? A gente tem que, primeiro, né, trabalhar a questão dos direitos autorais, né? Então, a gente precisa pesquisar quem detém os direitos, quem são os autores. Aqui, se for no caso de literatura, nós temos o registro feito na Biblioteca Nacional, né? E tem escritórios que representam autores, principalmente os autores vivos, né? A Sociedade Brasileira dos Autores Teatrais, se você estiver adaptando uma peça de teatro, que é a SBAT. E um outro ponto importante, porque no podcast a gente usa trilha sonora, a gente também tem que ver os direitos autorais destinados aos autores de música, né? Então, a gente tem o famoso ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, que é quem cuida, né, dos direitos autorais da música, né? Agora, você também pode ter conteúdos que estão sobre licenças livres, né, de domínios públicos, por exemplo, autores que morreram há mais de 70 anos, no caso do Dostoiévski, morreu no século XIX, então você pode fazer qualquer adaptação nesses autores, não? Shakespeare, né? Agora, Monteiro Lobato entrou recentemente na lista, né, passou 70 anos, então está tudo agora em domínio público, né? O único que foge essa regra no mundo é os personagens da Disney, né? O Mickey Mouse também, o autor já morreu, o Mickey Mouse poderia ser usado, eles têm lá uma regra, mas isso é uma outra história, eles conseguiram deter os direitos, mas, em geral, no mundo acontece, né, um autor europeu, de qualquer parte, passou de 70 anos, ele é livre. Ou você pode ter uma licença que é chamada de Creative Commons, que tem várias
vários tipos, né? Por exemplo, pode ser total, abrir mão de qualquer direito, ou de você poder modificar, inclusive, um outro tipo de direito no Creative Commons. Claro que você sempre tem que citar a referência, né? Quem é o autor, enfim, mas esse é um recurso que existe. E esses que não têm licença nenhuma, que são abertas, mas que precisam ter, você tem que ter a certeza de que elas de fato são abertas. Então, tem muitos sites e plataformas que vendem ou distribuem principalmente áudios, né, para que você possa utilizar nas suas produções, né? E pagar se for uma obra original, claro, se você for, né? No caso da radionovela nossa, nós tivemos uma produção musical, onde a gente pagou o autor, né? E enfim, depois teve a parte de produção, pagamos os músicos, né? Que é a trilha original. E durante a trilha da radionovela em si, nós utilizamos muitas coisas em domínio público, mas também a gente conseguiu aí direitos, negociamos alguns direitos que foram liberados pelos autores. Então, a gente está tudo certinho, porque isso pode trazer problemas para você. Se alguém chegar, você está usando, por exemplo, o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos tem um escritório que sabe, estão usando a coisa deles, vem para cima de você. Estou falando dele porque ele é um clássico dentro dessa história dos direitos autorais, né? E está certo, né? Quer dizer, você tem essa propriedade intelectual que a gente tem que respeitar, né? E então esses são cuidados que a gente tem que ter quando a gente está falando de uma adaptação, né? Então, por exemplo, o Machado de Assis aqui no grupo da gente tem um ponto a gente pode usar porque o Machadão já, né? Ele já se foi há mais de 70 anos, ele está em domínio público. Aí a gente tem que fazer um planejamento, né? Bom, então esse planejamento é a definição da obra, adaptação, capítulos e duração, né? Então você tem que pensar, né? Então no nosso caso lá, nós temos lá o Dostoiévski lá com o Idiota, que é um livro de quase uma bíblia assim, de 580 páginas, 600 páginas, né? Puxa vida, como é que a gente vai condensar isso? A gente fez em 8 capítulos, né? E nós fizemos capítulos que foram capítulos longos, né? Então, a gente tem capítulos a gente tinha planejado fazer, a princípio, 50 minutos, aí a gente caiu para metade disso, mas hoje eu considero que são capítulos longos, porque você prender a atenção do ouvinte, né? Por mais que 15 minutos, tem que ser um produto ou um conteúdo que prenda muita atenção para dar gostinho de ouvir a próxima, e a gente vai falar sobre isso, né? Essas preocupações que a gente precisa ter quando vai se adaptar uma obra, porque você tem que construir um arco dramático, é que nem a gente assistir as séries aí nas plataformas de streaming, né? O que faz lá no finalzinho? O cara dá um gancho para você maratonar, né? Aí você acaba virando à noite, o final de semana, comendo pipoca, tomando refrigerante, cerveja e vinho, e que aquilo te prende, né? Game of Thrones parava o mundo para assistir, e eles tiveram a estratégia de lançar os capítulos assim espaçados ainda, né? Mas eles tinham uma audiência absurda, né? Isso foi na HBO, né? E aí o podcast, né? Na verdade, uma série. Nós estamos falando de série, porque nós temos vários tipos de conteúdo no podcast. Então, você tem muitas séries. A gente está falando de séries, né? Quando a gente fala de séries, você pega aí a Rádio Novelo, que é uma das maiores produtoras de séries. Elas, em sua maioria, são séries jornalísticas. Quando a gente tem poucas séries
de ficção ou de adaptação, né? E no caso da radionovela, a gente ainda quis fazer uma homenagem à radionovela, então a gente fez no formato da radionovela, né? A radionovela tem lá um locutor, né, que era chamado de speaker, depois tem a parte toda dos atores, que começou, né, diversos atores de teatro, que foram os primeiros atores a trabalhar em radionovela. A primeira radionovela era cubana, né? E no estúdio você via o trabalho fundamental do Contra-Regra, ele que produzia, né? Inclusive a Rádio Nacional no Rio de Janeiro, eu visitei, eles reconstruíram o estúdio com os equipamentos originais, as mesas de som e tal da época, aqueles microfones grandes e tal. E você via enquanto a história ia sendo contada, o Contra-Regra subia a escada, aí tinha uma escada, aí você via o Contra-Regra subindo a escada, ele tinha um roteiro. Abria a porta, yeah, né? Aí deixava cair alguma coisa, passava um cavalo, ficava tocando um pouco. Então, claro que isso hoje é tudo adaptado, mas a gente manteve esse espírito, né? E também a gente manteve os reclames. O que é o reclame? São as propagandas, né? O primeiro patrocinador, né, foi a Colgate, né, eram muitos patrocinadores de produtos para o lar, que eram a radionovela passava às 10 da manhã, né, e inaugurou esse horário, porque antigamente tinha um radioteatro que era transmitido do teatro, e aí trouxeram a ideia de fazer às 10 horas da manhã, 11 horas, lá na hora que principalmente as mulheres estavam, né, ainda a gente tinha uma sociedade bastante machista, então as mulheres eram mulheres que trabalhavam no lar, donas de casa, estavam fazendo o almoço, então os produtos eram todos relacionados a utensílios de cozinha, a produtos, né, produtos de limpeza, produtos de higiene, e aí teve uma audiência absurda, né? Não tinha, eles fizeram a primeira enquete para saber. Eu estou falando tudo isso porque eu li uma tese da Lia Calabria que fala sobre isso. Ela é uma professora da UF, né? A tese de doutorado dela. Eles fizeram uma pesquisa assim para saber quantas pessoas tinham visto ou ouvido, né, a radionovela. Aí falou assim: olha, mande uma embalagem da pasta de dente e você vai ganhar produto, alguma coisa assim, né? Aí vieram 42 mil cartas, assim, né? Encheu a sala. Então, foi uma loucura, né, gente? Seria hoje o que a gente vê aqui nos nossos números aqui, né, da plataforma de streaming, né? E a gente está falando num momento que era totalmente analógico, né? Então, essa aferição foi feita, aí eles viram o potencial de negócio que a radionovela até começou a entrar mais dinheiro, começou a contratar mais gente. Estou falando isso porque a gente fez essa propaganda dentro da nossa radionovela, e essa propaganda era fake, a gente queria fazer uma propaganda, brincar com essa história da propaganda. Mas é claro que a gente poderia, por exemplo, ter um patrocinador de fato e fazer essa propaganda, né? Mas a gente não foi atrás disso, na verdade, a gente estava querendo mais brincar mesmo com isso. Bom, enfim, dito isso, adaptar hoje, né, e formatar para os capítulos e a duração dos capítulos é muito importante, porque você tem que ver esse tempo, né, que eu falei aí que a gente fez 30 minutos, né? E é interessante hoje, né? Olha que loucura, se você olhar lá nos números que as plataformas aí de agregadores de podcast e tal, você sabe aonde a audiência, a pessoa deixou de ouvir a minutagem, né? Então, a gente diz aí que a gente criou uma barriga ou um desinteresse ou perdeu aí né? A gente consegue analisar isso. Isso eu aprendi também agora, a gente não sabia fazer isso, mas a gente viu onde teve um anticlímax, vamos dizer assim, né? Porque é que nem você vê a novela, pô,
fulano agora vai ser preso, o outro vai morrer, não sei o quê, aí daqui a pouco você tem que criar um gancho para você assistir o capítulo seguinte. Então, tudo isso você tem que se preocupar nessa hora de fazer a adaptação e os capítulos, né? Para nós foi um desafio muito grande, como eu falei, um romance gigantesco, e a gente falou assim, ó, a gente vai pegar a ideia, então os personagens são semelhantes ao que tem no livro, né? Com um perfil mais colocados nos dias de hoje, e a gente ainda brincou com a questão da pandemia, então, dizendo que na época saiu da peste, a peste seria a Covid, né? E, enfim, a gente dialogou com o momento de hoje, que é muito importante. Então, o personagem principal é um grafiteiro, então a gente queria aproximar o jovem para o Dostoiévski, né? Mas com os problemas que o Dostoiévski nos traz. Então, isso é importantíssimo. Para mim, eu diria que é a parte mais importante nesse momento da adaptação. Aí depois vem a parte da administração, que eu acho que quem trabalha com produção cultural sabe que tem que fazer um plano de trabalho, tem que fazer um planejamento orçamentário, né? Um projeto para captação de recursos, né? Por exemplo, ó, vou lá na fábrica de pasta de dentes, né? Você sabe que novela, né? A novela, ela em inglês chama soap opera. Por que soap opera? Porque eram produtos de limpeza que patrocinavam essa história que era contada na televisão, né? Então, a gente tem que pensar que como é que eu levo por exemplo, eu estou falando de um tema que a gente fala sei lá, da peste ou da doença e tal, precisa levar para uma empresa de produtos farmacêuticos, alguma coisa assim, né? Aí depois que você efetivou a captação, houve um interesse, né? Você vai contratar a equipe, né? Nesse projeto você já tem que dizer também quem são os atores, o perfil, quem que vai dirigir, a adaptação. Às vezes pedem a adaptação para você ver, né? Então você faz um pré-release para, né, contando como é que vai ser o processo e, claro, esse plano todo depois você vai detalhar e fazer um plano que vai justamente criar o cronograma de trabalho, né? Bom, a equipe, né? A gente tem aí o roteirista, né? O roteirista é como se fosse meio que cinema, né? Então, o roteirista tem um diretor, tem um produtor executivo, né? Se você tiver assim a oportunidade que a gente teve, né, de ter uma produção musical, né? Isso vai ser muito bom, né? E aí tem uma figura que o nome é meio pomposo, né? O design sonoro, quer dizer, o design sonoro, você pode até dizer que também ele é um editor de som, geralmente eles fazem as duas funções juntas, mas essa função do design sonoro é que vai fazer a paisagem sonora, que vai dar a ambiência daquela situação. Então, quando a gente vai fazer uma adaptação, você não pode fazer, é como se você estivesse fazendo um filme, né? Porque você tem que dar a sensação. Então, por exemplo, a nossa novela começa no roteiro original num trem, né? No livro original é um trem. Então, a gente fez o trem e tal, mas é como se fosse quase um trem, esses trens que a gente tem aqui da CPTM, meio metrô que vai parando nas estações e tal. E aí você tem toda aquela, né, a voz falando próxima estação e tal, aí passa uma menina vendendo bala, aí ela sai. Então, a gente precisa ter essa percepção, né, de como que é esse ambiente, né? Aí você tem um trabalho técnico de edição de som e aí os atores e atrizes. Então, essa é uma equipe, por isso quando a gente falou de 16 pessoas, né? Porque a gente envolveu tudo isso, né? Os músicos, a gente tinha 5 atores, o editor e o design sonoro era a mesma pessoa, a gente teve um produtor musical para fazer a música tema, né? Eu até coloquei aqui, eu não sei se eu compartilhei com áudio, deixa eu ver aqui, eu vou fazer de novo. Não tinha compartilhado com áudio, não. Mas vamos lá.
Uai. Veja se está saindo som aí. Saudade colorir, clarear, refazer a paisagem, a passagem, o olhar, ver a vida de cima, querendo a vida da rima, conectar o beleza, rever a vida de cima, sabendo que tem em cima, gentileza, esperança que pula, pra ver toda a cidade vivendo. Esperança que pula alto, pra ver toda a cidade despertar. Então, aí essa música, né, você tem uns riffzinhos de flauta e tal, tem 4 músicos tocando aí, mais a cantora, né? Então, a gente usou depois esses riffs, né, de flauta para preencher algumas cenas, né? Então, uma hora entra a flauta, outra hora entra a bateria, no ritmo, né, nessa música. Então, houve uma produção nesse sentido de fazer um... É como acontece hoje na novela. Às vezes você está lá, toca o tema, né? No fundo, toca o tema da mocinha e tal, né? E aí eu separei um outro trecho aqui, que é para vocês verem essa coisa da ambiência sonora, tá? Não, Pig, você não pode subir no colo de um desconhecido. Você tem uma personalidade intrigante, hein, príncipe? Me fala mais do seu passado. Você gosta de mulher? Dá licença. Natália, você precisa da concepção autoperto da montadora de veículos. Ele é um nível 3, está perguntando de você. Eu estou indo falar com o Carlos, o construtor, nível 2. Mas acho que consigo, que ele nível 3 ainda esta noite. Claro, Chuchu. Só mais esse quentão e eu vou. Garçom, um pouco mais aqui, por gentileza. Ai, príncipe, não temos muito tempo. Vamos pular sua infância e adolescência para ir direto ao que interessa. Eu vi o que eu tenho para falar. Não é dinheiro que vocês querem? Natália, cadê você? Eu voltei, e agora eu tenho dinheiro, meu amor. Então, vocês viram, né? Que aí tem toda uma ambiência, tem um cara lá no fundo que está querendo entrar numa festa, tem um burburinho, tem esse cachorro, tem a bandeja que cai no chão, e no final a gente bota uma música que é um momento de tensão. Aí vai entrar ali um comercial agora. Aí, nesse momento, entra um reclame, né? Aí volta depois, é como se tivesse um intervalo da novela, né? Da gente ver a novela. Então, quer dizer, tudo isso a gente vai ver que é feito no momento de pós-produção, né? A gente não faz isso. E todos esses atores que vocês ouviram agora, a gente tem aí tem 4 atores aí, né? A Lara, o Edu, o William e a Pamela. A gente gravou separado, porque a gente estava na pandemia. Então, essa interação a gente construiu na edição, porque parece que eles estão juntos, e eles gravaram juntos. Então, mas isso foi um desafio muito desafiante, diga-se de passagem, que a gente perdeu a maior parte do tempo para chegar nesse clima, né? Aí tem uma fogueira, porque eles estão numa festa junina, enfim. Então, tudo isso a gente foi construindo, né? E eu vou voltar aqui para o... Apareceu aí? Apareceu, né? Apareceu. Os slides, eu já estou aqui no meio, e para a gente abrir, para a gente conversar.
Então, a gente precisa, né, desse cara que vai fazer o design sonoro para dar esse lugar como se a gente estivesse dentro do lugar. Porque uma outra coisa seria não ter nada, aí seria uma coisa menos atraente, né? Então, a gente fez isso, né? Definimos, né, o elenco é importante, porque nós tivemos atrizes e atores versáteis, que, por sinal, fazem várias vozes. Então, nós tivemos 5 atores contratados, né? E a gente teve... e eles fizeram, além dos personagens principais, um faz o guarda, o outro faz o reclame, o outro faz os personagens secundários. Eu também entrei no jogo, também fiz algumas coisinhas assim para complementar, né? Mas e aí hoje a gente tem uma coisa muito legal, que são os softwares, né? Que você consegue mudar a voz, você consegue fazer o homem ficar com voz de mulher, e pode distorcer, ficar com uma voz mais grave, enfim. Então, que são distorções, né? São softwares que fazem distorções, e a gente usou também para a gente não confundir as vozes. Às vezes tem um ator que tem uma voz tão marcante que a gente não consegue, então tem que ter uma atenção, né? E outra coisa, né? A gente tem assim a versatilidade desses atores, né? Muitos deles já trabalharam em dublagem e tal, então são atores que estão preparados para responder ao que a gente precisa, né? Porque a gente paga o estúdio por hora, né? Então a gente tem um custo. É claro que a gente tem repetições e tal, tem opções. Eu quero que você faça mais assim. Você faça um nível de dramático XYZ, um nível de risada, ou, né, tem que ser espontâneo, então tem que tomar cuidado, porque às vezes, né, você pega um tom mais assim teatral, enfim, e a gente tem que... por isso que o diretor tem esse papel, né, de equalizar, vamos dizer assim, harmonizar os atores, né? Na verdade, os atores e os personagens, né? Aí a gente tem que fazer um plano de captação de voz, que é onde a gente vai gravar. Dia tal vai gravar. Agora a gente já está podendo gravar junto, é melhor fazer junto, porque aí você faz a intenção, resolve, né? Dá menos trabalho para o diretor e muito menos trabalho para o editor, porque o editor é que vai montar, né? Então, como eu disse, a gente fez separado. O plano de design sonoro, que aí o cara vai dizer, aqui, vamos botar aqui uma bandeja caindo, porque às vezes não está no roteiro, né? Lá o diretor falou assim, se a gente vamos botar uma bandeja aqui caindo, o cachorro vai latir, aí você vai fazendo preenchendo, né? E tem uma outra coisa importante, gente, que isso não é um vídeo, né? Então, você não está vendo, né? Você está ouvindo, né? Então, quando a gente brinca com essa questão, né, de ter uma voz lá atrás e tal, e dar essa sensação de profundidade, né? É como você estivesse vendo a cena, né? Mas você não está vendo a cena, você está usando um recurso sonoro que vai dar uma voz lá, aqui na frente está mais alta, lá atrás está mais baixo. Então, a gente vai... Aí é que a gente desenha, porque, na verdade, a gente não gravou, a gente gravou sentado falando, e aí essa ambiência sonora é construída aí nesse momento. E o plano de produção musical, se você tiver música original, no caso, a gente teve a música tema, mas tem as outras músicas que vão entrar. E aí eu falei, né, das músicas de ligação, onde você pega um trecho da música e coloca e tal. Isso dá para perceber bem. Aí tem a parte de produção. Tem alugar um estúdio, né? Hoje, um estúdio bom é um estúdio que tenha ruído zero, que não tenha vazamento, porque você precisa ter um som que possa ser bem trabalhado. Não pode ter diferença de microfone, né? Às vezes você está com o microfone, um cara está com um super microfone igual aí do Edward, né? Aí o outro tem um microfone assim que não
é parecido, mas não é bom. Então, você faz duas captações, quando você vai botar junto, fica ruim. A gente tentou fazer como aqui a gente aprende aqui na escola, que é gravar no Audacity local, né? E depois juntar tudo. Também é uma possibilidade, mas não é o ideal, porque eu estou aqui num lugar, né? Tem uma janela de vidro, está entrando, é diferente, né, do que aí na casa do Edward, né? Ou na casa de qualquer um de vocês, né? Bom, aí a gente vai fazer a gravação dos capítulos, né? Decupar as melhores captações, né? Então, esse é um trabalho que é um trabalho do editor, né? Que vai escolher e tal, e aí, olha, aquele ali ficou muito ruim, a gente vai ter que refazer. Isso aconteceu, é normal que aconteça, aí a gente tem que prever regravação de cena. Então, quando a gente vai contratar os atores, né, geralmente a gente combina as diárias ou um preço fechado e combina que, se for necessário, ele vai regravar, né? Então, aí você tem que ver se você vai... Aí é uma outra diária, enfim, porque também é outra diária de estúdio. Então, tem todo um... Então, no teu orçamento, você tem que prever esses recursos. Aí você vai ter a edição bruta, né, da voz, né? Então, você tem todas as vozes que estão no roteiro, está tudo certinho, e aí a gente vai fazer um trabalho de pós-produção, né? Vai fazer a gravação da música original, que é essa que eu mostrei para vocês, vai botar paisagens sonoras, as músicas, os efeitos, fazer a montagem final, aí a gente vai publicar nos agregadores de podcast e fazer o lançamento, né? O lançamento, você tem que fazer uma campanha de comunicação e divulgação. A gente tem uma assessoria que não é mais assessoria de imprensa, não existe mais, né? Papel acabou, né? Assessoria de comunicação digital, mas que tem as funções semelhantes, né? A gente tem um hot site, se vocês entrarem no Instituto Casa Comum, a gente fala quem foi Dostoiévski, como é que foram feitos, né? Então, contando a historinha e tal. Esse hot site pode estar no Instagram ou em qualquer outra plataforma que vocês queiram. Há campanhas nas redes sociais pagas, né? Para você ter um alcance maior. Ter uma divulgação dos programas da mídia tradicional. Mídia tradicional, por exemplo, eu participei de programa de rádio, participei na TV, enfim, no YouTube e tal, e a divulgação na mídia digital. Então, aí os cards e tudo isso, né? Bom, aí, em termos geral, era essa que eu queria passar para vocês. Se vocês quiserem ouvir, está lá no Instituto Casa Comum ou no Spotify. Aí está os meus contatos, o meu site americocorda.com.br. Eu faço também consultorias na área de políticas culturais, de gestão cultural, e Agenda 2030, trabalho com os ODS, essa outra parte mais assim técnica que eu faço, né? E agora eu estou já aqui me dedicando a fazer a próxima radionovela, que também a gente pode chamar de audiodrama, porque a radionovela, como eu disse, né, ela tem a gente fez com a perspectiva de radionovela. E os audiodramas, né, a gente tem vários aí, né? O seu Jorge fez um bastante interessante e tal, que é justamente quase uma radionovela, né? Só que é um drama, uma história contada em série. Bom, acho que era isso, doutor Edward. Muito bom, muito bom. E assim, então assim, para as pessoas entrarem em contato, é melhor falar no Instagram, de repente, com você? Se alguém precisar falar com você? Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo e-mail, né? O americo.gmail.com. Américo, arroba... É américo.córdula, Tá. arroba gmail.com. américo.córdula@gmail.com. E assim, eu realmente recomendo que vocês ouçam o podcast, né, que o Américo produziu aí tudo,
Porque aí vocês vão ficar mais claro, perceber toda essa ambientação, tal, como é que... E realmente, é como se fosse uma radionovela mesmo, vai ter as horas do reclame e tal, não sei o quê, né? Claro, eu lembro que os reclames é uma palavra muito antiga que a gente escuta aí, né? Não escuta mais, né? Mas manteve-se esse saudosismo. Agora é AD, né? Agora é Ed, né? Exatamente. Agora mudou, não é nem mais comercial, né? Parou o comercial, não. Agora é os ads, né? E então, É a tradução do quê? advertisement, o ad, Advertisement. advertisement, exatamente. É a tradução de advertisement. Então, excelente. Então, eu recomendo mesmo que escute para ter uma ideia de como que é essa produção, com os atores, com a ambientação, tudo tal. Isso é bem interessante para quem quer produzir uma radionovela aí. Bom, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Então, agora, perguntas, né? Vamos perguntar aí, né? Quem tem alguma pergunta aí a fazer para o Américo? Opa, e aí, o que você achou do conteúdo? Foi demais, né? E olha, eu vou falar uma coisa, não parou por aí não, porque depois que ele terminou a apresentação, a gente entrou num bate-papo entre ele e os alunos da Academia do Podcast. Ou seja, houve um momento em que os alunos puderam fazer perguntas para ele, houve uma interação, foi mais de 40 minutos aí, acho que quase uma hora ainda de conversa, onde teve um monte de insights. Só que esse conteúdo, o resto, ele só vai estar disponível lá na Academia do Podcast. Então, se você quiser fazer parte e ter acesso a pessoas como o Américo ou outros alunos, porque a gente tem uma comunidade dentro da Escola do Podcast e uma comunidade dá força para você, ideias, insights, para você ir em frente com o seu podcast. É aquela situação em que você nunca estará sozinho. Então, se você está interessado em fazer parte da Academia do Podcast e conhecer conteúdos como esse, acessa o link, escoladopodcast.com/academia. Vai estar aparecendo aí debaixo do vídeo, mas basta você abrir um navegador do seu browser aí, escrever escoladopodcast.com/academia e você vai ter oportunidade lá de fazer parte dessa turma. Além de todo o conteúdo que a gente tem em videoaula passo a passo, a gente tem conteúdo de marketing digital, a gente vai bem além do podcast, você ainda vai ter o direito de participar de reuniões via Zoom toda semana para tirar dúvida diretamente comigo, com o Jefferson e conhecer outros alunos aí. Então, é isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa videoaula aí, e fica o convite para você conhecer a Academia do Podcast. Basta clicar lá, escoladopodcast.com/academia. É isso aí, e eu te aguardo lá do outro lado. Valeu!